nesse nosso simpósio. Antes de qualquer coisa, devo agradecer a confiança do nosso pastor e queremos convidar os irmãos para juntos começarmos esta aula para a glória de Deus. Espero que todos nós, todos os irmãos que vieram hoje aqui estão com o mesmo propósito, que é de aprender a palavra de Deus e aproveitar, oferecendo este culto ao Senhor, culto racional, culto maravilhoso ao nosso Deus. Eu tenho o entendimento de que, se assim fizermos, então teremos uma boa aula, porque daí a expectativa dos irmãos não estarão focadas na minha pessoa, mas na palavra de Deus. Afinal de contas, eu acredito que esse é o pensamento que com certeza é o aprovado por Deus. A gente vem para a sua casa não porque teremos alguém que a gente gosta de escutar, mas porque teremos a palavra de Deus sendo falada, e sabendo nós que é ótimo ouvir a palavra de Deus, então a gente se estimula e fica satisfeito por o momento em si de ouvir a palavra de Deus ser esse um momento maravilhoso. Meus amados, nosso simpósio está falando a respeito do Espírito Santo na vida do cristão, e já estudamos 3 lições. Os irmãos que estão acompanhando, com certeza já recordam. Lição 1: regenerado pelo Espírito Santo. 2: santificado pelo Espírito Santo. 3: o Espírito Santo, nosso Consolador. E agora, esta tarde, iremos estudar a lição de número 4, que tem como tema o Espírito Santo e a evangelização. Então, queremos a atenção dos irmãos para a gente, com a graça de Deus, comentarmos um pouco a respeito desse tema, o Espírito Santo e a evangelização. Eu acredito que nós, servos de Deus, já conhecemos um pouco o Espírito Santo. Acredito que todo cristão, ele, com certeza, em um momento da sua vida, ele teve a curiosidade de conhecer mais o Espírito Santo. E, acreditando nisso, eu entendo que vai ser bom esse nosso momento, porque irei falar de algo que você, acredito eu, já tem uma certa experiência. Você sabe que a pessoa que iremos falar nesse instante é alguém maravilhoso, que um dia já falou com você, que um dia já lhe orientou em algo e que você gosta muito da sua companhia. Meus amados, nós vamos então ao tema da nossa lição: o Espírito Santo e a evangelização. E a nossa lição, ela traz como o versículo-chave, está em Atos, capítulo 1, verso 8. Seria muito bom que os irmãos usassem as suas Bíblias nesse momento. Tem outros que iremos também ler a palavra de Deus, que diz a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo-chave nos
mostra a relação à virtude ou poder do Espírito Santo que vem sobre nós para assim evangelizarmos. No decorrer da lição a gente vai explicar isso, e também em relação à capacidade que o Espírito nos dá para assim sermos testemunhas. Como que funciona isso? De que forma o Espírito Santo trabalha para que você seja uma testemunha, do nosso Senhor Jesus? A gente vai analisar isso no decorrer da nossa aula. A reflexão que o comentarista trouxe para nós diz o seguinte: a evangelização é a obra do Espírito Santo que se realiza através daquele que por eles foram regenerados. Essa reflexão ela é muito interessante, porque uma boa parte desse nosso estudo a gente vai estar colocando essa verdade da atuação do Espírito Santo na evangelização. Você é o canal, ele é a peça principal, Sem o Espírito Santo não há êxito na evangelização. Por quê? Vamos também entender, no decorrer dessa nossa aula. A nossa introdução ela começa nos dando alguma coisa a respeito do Espírito Santo na evangelização, mas eu vou ser um pouco ousado e começar a minha introdução fazendo 3 perguntas e assim respondendo, baseado no nosso tema: Espírito Santo e a evangelização. Quando me deparo com essa palavra evangelização, claro que de forma bem clara percebo que é uma palavra derivada de uma outra palavra, Evangelização vem de evangelho. Então me vejo na necessidade de passar antes, de comentar alguma coisa sobre a evangelização, entender o que é o Evangelho. Então essa é a pergunta que eu quero já colocar para os irmãos pensar: o que é o Evangelho? E a outra pergunta, que também é bem esclarecedora nesse contexto, é referente ao que não é o Evangelho. E outra pergunta interessante é a que está exatamente no tema da nossa lição: evangelização. O que é evangelização? Então, o que é evangelho, o que não é evangelho e o que é evangelização. Primeiro, a gente vai então entender essa questão do que é o evangelho. A palavra evangelho, no termo grego, original grego, vai significar boa notícia. E nesse contexto, essa palavra ela nos permite fazer uma flexibilidade essa visando uma melhor compreensão, ao sentido real da palavra. E como que a gente pode fazer então? A gente pode adicionar a forma substantiva da palavra evangelho à forma verbal, ou seja, como que a gente pegasse, falando de linguagem mais clara, pegar a palavra substantiva evangelho e adicionar a forma verbal, evangelizar, que no grego é o iso, e aí a gente vai ter o significado de compartilhar uma boa nova. Inclusive, estou falando desta forma porque esse mesmo verbo que a gente formou, a partir desta junção que fizemos, é o que está sendo usado em Lucas no capítulo 2 e o verso 10. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias nesse instante em Lucas capítulo 2 e o verso 10. Quem achar primeiro, inclusive,
gente vai fazer até uma proposta aqui. Quem achar primeiro vai ganhar a oportunidade de ler o versículo. Lucas, capítulo 2 e o verso 10. O anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essas novas de grande alegria, né? Ou essas boas novas, ela é usada, né, na junção deste verbo que a gente formou, né, com a forma substantiva junto com a forma verbal, está falando da mesma coisa, boas novas, né? Então, resumindo, o que é o Evangelho? É as boas novas de Deus para o mundo. Isto é o Evangelho. Agora, para complementar esta nossa informação, a gente coloca aqui o que não é Evangelho. Por que é interessante pensar dessa forma? Porque a primeira resposta que a gente pode dar de forma clara e simples do que não é Evangelho é que o Evangelho não é simplesmente uma apresentação mera de uma notícia referente a um Jesus histórico, ou o Evangelho também não é uma verdade salvadora. O que eu quero dizer com isso? Quando tratamos do Evangelho, a gente não está tratando de uma boa notícia que simplesmente não tem a capacidade de lhe influenciar, lhe fazer alguma coisa. Ou melhor, estamos tratando de algo que não fica apenas lá fora. É de algo, essa boa notícia, que ela envolve você. Isso é o Evangelho. Falar do Evangelho de Cristo não é falar de algo simplesmente que está longe, que não consegue chegar perto de nós, que não consegue te envolver de alguma forma. Pois bem, por isso que coloquei esta pergunta: o que não é o Evangelho? E aí então fica fácil da gente entender o que é evangelização. O verbo, melhor, o dicionário vai dizer que a evangelização nada mais, nada menos que a ação de evangelizar. Então você se depara com a boa nova de Deus e você decide transmitir, passar esta boa nova para a glória de Deus. Pois bem, amados, então vamos continuar na introdução da lição, onde diz que todo cristão ele é convocado para a tarefa da evangelização. Aqui eu já começo a fazer uma reflexão interessante. Todo cristão ele é convocado para a tarefa da evangelização. Em outras palavras, todos nós temos condições de evangelizar. Ou seja, eu não sei se os irmãos já se deparou com essa situação, mas é algo comum. Alguém às vezes diz: eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Deus, porque eu não consigo argumentar o Evangelho, eu não consigo ser direcionado para esta missão. Só que pela palavra de Deus, todos nós temos sim condições de evangelizar. Mas por que a gente consegue evangelizar? Porque que todos foram convocados. Ou melhor, antes, é interessante entender que se o nosso mestre, ele convocou a todos e disse: olha, agora vocês têm condições de evangelizar. Óbvio que ele sabe por que nós temos condições. Afinal de contas, o nosso mestre nos conhece. Se ele nos conhece e nos dá uma missão, é porque ele sabe que você terá capacidade de realizar aquela missão. E na nossa introdução, o comentarista colocou bem aqui que
a gente pode fazer isso? Porque a gente vai fazer não com nossa própria força. Na verdade, é aqui que está o detalhe. Quando evangelizamos, quando anunciamos a boa nova de salvação do Evangelho, a ideia bíblica é de que você será um canal, né? Quem vai fazer o essencial. Acredito que vocês com certeza já aprenderam isso, né, durante esse simpósio. Quem faz o principal é o Espírito Santo de Deus. Por isso que você consegue sim evangelizar. Louvado seja o Senhor. E meus amados, às vezes somos iludidos a compreender de que não conseguimos evangelizar, porque às vezes o que conhecemos a respeito da evangelização se limita no simples ato, sair ao campo. Quem evangeliza? É quem sai ao campo. Quem não sai ao campo, logo não evangeliza. Só que se a gente vai à palavra de Deus, a gente vai entender que, vou falar no contexto nosso, realmente, sair ao campo, você está evangelizando e você está fazendo algo maravilhoso. Continue saindo, continue trazendo essa boa nova de salvação. Só que a evangelização não se limita a essa atividade. Você também evangeliza, às vezes até sem falar. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente vai encontrar na palavra de Deus, uma história. Eu não vou entrar muito nos versículos, as horas passam rápido. O servo de Deus, Eliseu, e ele não falou nada. Só que ele passava sempre em um certo local, e daí alguém falou: olha, este homem que passa aí é o verdadeiro servo de Deus. Eliseu não disse nada, mas ele passou a notícia do Evangelho de Deus. Isso quer dizer que evangelizar está um pouco além de uma simples atividade. Claro, deixo bem claro, nós todos estimulando os irmãos a sair ao campo. Então, amados, a gente observa que a gente pode sim evangelizar de diversas formas. Mas por que a gente pode fazer isso? Porque, amados, temos o Espírito Santo agindo por nós, ou melhor, em nós, para a glória de Deus. E na introdução há a preocupação do comentarista em colocar de que precisamos entender de que o Espírito Santo é a peça principal. Para a gente até esclarecer melhor, é como se a gente imaginasse o seguinte: imagina que você tem um carro, e este carro tem o nome de evangelização. Só que para este carro funcionar, ele tem que ter um motorista chamado Espírito Santo. Sem esse motorista, o carro não funciona. Aí você outro dia pode dizer: ah não, eu já conheço. No outro dia eu fui com esse carro de evangelização, junto com o Espírito Santo, e fui e evangelizei junto com ele lá, e agora eu já sei como que se faz. Agora eu decidi, eu vou só. E você vai tentar e não vai funcionar, porque diz a palavra que quem convence não é a sua inteligência, não é a sua palavra sábia. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? Louvado seja Deus. É o Espírito Santo. Então, amados, sem o Espírito Santo é óbvio que não há êxito na evangelização. E foi o que a gente percebeu aqui, que é o que a gente vai estudar no decorrer desta nossa lição. Mas vamos pular um pouco e já ir ao tópico 1,
que tem como tema: o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas. Ou seja, a gente pode fazer uma pergunta aqui: como conseguimos ser testemunha de Cristo? Como que você consegue ser testemunha de Cristo? Espírito Santo te dando poder. Mas como que funciona isso? Para a gente entender melhor, vamos dar um exemplo de algo nosso, aqui na nossa vida. Na lei, artigo 228 do Código Civil, ela explica que para alguém ser testemunha de, vamos dizer, um crime, por exemplo, ela precisa cumprir alguns requisitos. Não é todo mundo que tem condições de ser testemunha de algo. A lei diz que há uma limitação, e dentre as limitações existe o seguinte: o cego e o surdo, ele não pode ser testemunha, diante de uma situação em que, para ele provar alguma coisa, exige-se dele os sentidos que ele não tem. Ou seja, imagina aí, você, pessoa lá cega, vai ser testemunha de um crime. Aí imagina um cego dizendo: olha, eu estava no restaurante, eu vi descendo 5 bandidos, e inclusive um desceu com um capacete na cabeça e puxou o revólver e atirou. Não tem sentido. Ou imagina um surdo dizendo: olha, eu estava lá naquele assalto, nos carros fortes, escutei quando explodiu a bomba. Não tem sentido. Então, funciona desta mesma forma, trazendo para o mundo espiritual. O homem sem Deus, ele não tem legitimidade para ser testemunha de Cristo, porque ele está cego espiritualmente. Aí vem o Espírito Santo e tira a cegueira espiritual. Agora sim ele está pronto, cumpriu o que exigia-se dele. Louvado seja o Senhor. Meus amados, que maravilha, é o trabalho do Espírito Santo. Conseguimos ser testemunha desta forma. Tópico 2.1 fala sobre a unção do Espírito Santo. Ou seja, a gente vai observar aqui que o Espírito Santo, para fazer com que você seja testemunha, ele primeiro vai fazer o quê? Ou melhor, a gente pulou aqui um ponto, Tópico 1.1. Somos testemunhas de Jesus Cristo porque conhecemos o Senhor Jesus. Então, amados, olha que interessante. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá capacidade de ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando informações a respeito do nosso Jesus. Olha o que diz o texto: o próprio Espírito Santo nos revela a pessoa de Cristo. Temos autoridade para anunciar o Evangelho, respaldado por nossas experiências pessoais, iniciadas na conversão, confirmadas na caminhada cristã. Mas como que você vai testemunhar sobre algo que você não viu? Aí o Espírito Santo começa a lhe dar essa capacidade, e você então começa a conhecer as coisas do reino de Deus, e você se vê capaz de realmente ser testemunha. Por quê? Porque você conheceu e você desfrutou do Evangelho de Deus. Foi o que afirmou esse nosso tópico 1, subtópico 1 da nossa lição. Tópico 1.2 diz o seguinte: uma testemunha de Cristo é alguém com poder.
chamou bastante atenção, porque explica como que funciona uma pessoa que é testemunha de Cristo. Como que é? A definição da palavra grega aqui significa o que? A capacidade, autoridade, poder para realizar milagres, poder moral e excelência de algo. Esse poder recebido pelo crente por meio do Espírito Santo é o próprio Deus entrando na sua frágil natureza. Louvado seja Deus. Então, como é alguém que é testemunha de Cristo? É alguém com poder, é alguém com a força de Deus dentro dele, o capacitando para fazer coisas maravilhosas. E aqui a gente aproveita para fazer com que você não esqueça dessa verdade, porque às vezes, quando nos deparamos com uma situação, que ao nosso ver é uma situação complicada, isso aqui não é para que eu resolva, não, isso aqui tem que ser alguém que tenha uma capacidade de Deus maior, isso aqui não é para eu simplesmente resolver. Só que a palavra de Deus diz que você, como testemunha de Cristo, você tem poder, você tem Deus dentro de você, lhe dando capacidade para resolver. Louvado seja Deus. E aqui a gente parou para pensar, refletir, sobre esse assunto, e estava recordando de um fato, de um certo pastor. Ele conta que conheceu uma missionária, e muitas pessoas falavam dessa missionária porque ela era muito diferente. O pastor falava que onde ela chegasse, se ela começasse a falar, o ambiente mudava de uma forma extraordinária. Só que em alguns momentos, quando essa missionária americana ela chegava, ela não falava nada e acontecia a mesma coisa. E aquele pastor ficou curioso para saber o que existia naquela irmã. E ele, conversando, descobriu que essa irmã ela tinha um profundo compromisso com o Espírito Santo de Deus. Todos os dias tinha aquele momento com Deus, aquele devocional de alguém que tem uma amizade profunda com o Espírito Santo. Então, ela mostrava isso na sua forma de ser. Você pode ter a mesma coisa, porque independente de quem você seja, você é servo de Deus, é testemunha de Deus. E quem é testemunha de Deus funciona desta forma: é alguém que tem poder. Então, se um dia você se deparar com algo difícil, sei lá, o seu filho está quase morrendo em casa, e você, meu Deus, eu não tenho como ligar para o pastor agora. Você, como testemunha de Deus, você tem biblicamente autoridade de resolver. Meu Deus, olha só, entrou alguém demoniado, temos que chamar alguém. Não, você, como testemunha de Deus, tem condições de expulsar no nome de Jesus. É assim que funciona, alguém que é testemunha de Cristo. Louvado seja o Senhor. Meus amados, a gente então vai seguindo, esse nosso estudo, e a parte A, anúncio das boas novas, a gente percebe aqui o seguinte: o anúncio das boas novas no Novo Testamento refere-se às boas novas de salvação, anúncio sobre o reino de Deus, a mensagem de perdão que Deus enviou aos homens, a mensagem sobre toda nova esperança que Deus forma no coração dos crentes. É o Espírito Santo que inspira, respalda
que unge. É por isso que funciona. Esta boa nova, né, como a gente já colocou, não é fruto da sua capacidade, né? É o Espírito Santo que faz com que você tenha condições, né, de testemunhar, né? Na verdade, amados, houve até um equívoco aqui. Eu tentei resumir, terminei pulando muito. Mas vamos voltar aqui, né? Ponto 1, tópico 1.2, na verdade. Falamos antes sobre o testemunho de Jesus, porque conhecemos, agora, testemunha de Cristo é alguém com poder. A gente concluiu isso aqui. Ponto A do tópico 1. A gente pulou para o tópico 2. Mas Jesus perdoa. Diz o seguinte: poder para ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Poder para ser cheios do Espírito Santo. Então, para que esse poder o Espírito Santo nos dá? Ele nos dá para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E diz, né, a palavra de Deus que encher-se aqui significa ser dominado por Ele em todas as áreas da vida. Olha que interessante. O Espírito Santo, ele dá poder, mas não é para você se amostrar com o poder do Espírito Santo. Esse não é o objetivo. Ele te dá poder para você ser cheio do Espírito em todas as áreas da vida. E se a gente for analisar, né, essa questão do poder em todas as áreas, a gente vai perceber que, na verdade, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é dominada pelo Espírito Santo. Só que esse domínio é um domínio benéfico. O domínio maléfico é um domínio da carne. Lá no mundo, as pessoas são dominadas pela carne, e o propósito da carne é fazer com que a pessoa se prejudique. Ela é dominada pela carne, daqui a pouco ela começa a agir, e a sua ação danifica a sua própria pessoa. Só que quando a gente se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo nos domina, só que é um domínio benéfico. É como que você estivesse preso dentro da liberdade. É algo um pouco, né, complicado de se entender na lógica humana. Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou preso em Cristo, só que eu sou livre nessa prisão. Coisa de Deus mesmo, meus amados. Então, é por isso, é assim que o Espírito Santo faz, nos dá poder para ser cheios em todas as áreas da nossa vida. Todos nós sabemos, né, nosso irmão Gíneco até pincelou um pouco, né, sobre a questão do que a gente crê na tricotomia espiritual e corpo que nós somos formados. E como funciona uma pessoa cheia do Espírito Santo? Digamos que de forma, né, assim, resumida, funciona da seguinte forma: você tem o Espírito, e o Espírito, ele tem lá seus atributos, né? Fé, amor e esperança. Todo ser humano que tem Espírito, óbvio, todo humano tem Espírito, ele tem esses atributos em seu Espírito: fé, amor e esperança. Não dá para a gente descrever exatamente o significado de tudo isso. E aí ele tem também a alma, que as pessoas costumam mais colocar como a sede das emoções: intelectualidade, né? Vontade, desejo. E ele tem um corpo com os seus sentidos. Então o que é que acontece? O homem sem Deus, ele é coordenado pela alma. Então a sua alma é quem dita as regras. Ele está com vontade de fazer alguma coisa, ele utiliza o seu intelecto e vai e realiza seu desejo. Então a alma o conduz, o corpo é como que respondesse apenas. Só que aí vem o Espírito Santo de Deus, entra, né, no Espírito do homem, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele comunica com o nosso Espírito e diz que nós somos filhos de Deus.
Então aí há essa comunicação, e agora o Espírito Santo é como que pegasse o domínio da alma. Ó, quem vai dominar agora não é a alma, é o Espírito. Né? E aqui a gente já colocou também sobre essa verdade. O Espírito Santo ele começa a guiar, né, os seus filhos. Louvado seja Deus. Então, amados, nós vamos seguir. Agora, né, poder para ser cheio do Espírito. Letra B. Poder é a ousadia do Espírito. Ou seja, o que é esse poder? É a ousadia. Meus amados, nosso comentarista ele colocou aqui que o Espírito Santo, quem concede ao cristão poder para vencer a timidez, a covardia e o medo. Olha que ação maravilhosa do Espírito Santo. Ele dá poder, né, para você vencer medo, timidez. Claro que no sentido, no contexto dessa palavra, timidez aqui não está relacionada à pessoa que é retraída, né, do seu temperamento. Na verdade, aqui refere-se àquela pessoa que não ousa combater a fé. Ele é como que ele não decidisse viver o autêntico Evangelho. Ele sempre fica ali por algo. Só que alguém com o Espírito Santo, ele se entrega. Ele não consegue ficar só por cima. Ele quer, né, mergulhar. Ele quer ser ousado. Não sei se você já percebeu, na palavra de Deus a gente tem vários exemplos de homens de Deus cheios de Espírito Santo. Chega uma hora que ele diz: olha, Deus está na frente, eu vou. Mas está custando a minha vida. Mas ele vai. Por quê? O Espírito Santo dentro dele. É assim que o Espírito Santo age em nossas vidas. Ele nos dá ousadia. Para a gente alimentar este momento, eu estava no outro dia escutando a cantora Fernanda Brum, e ela falou que recebeu uma informação através de uma programação sobre uma moça, né, uma mulher, na verdade, que estava num lugar chamado Euriteu, e lá era um ambiente que não era propício para evangelizar. Só que ela, cheia do Espírito Santo de Deus, ela decidiu, né, fazer uma música cristã e começou a influenciar os jovens ali daquele local. Só que quando o governo soube, já decidiu prender, né, a esta mulher chamada Ellen. E ali prendeu, colocou num container lá no deserto, né, um ambiente muito difícil de se viver, né, maltratou aquela mulher, né, humilhou bastante, quebrou suas pernas várias vezes, colocou lá um papel para ela assinar: olha, você tem que negar tudo que você falou através da sua música. Só que ela estava cheia do Espírito Santo de Deus e ela não conseguiu negar. Ficou lá, né? Eu sofro, mas eu sei o que é que eu estou fazendo. Louvado seja Deus. Diz a cantora, né, que ela recebeu um troféu nessa época, né, o troféu Talentos. E aí, quando ela recebe aquele troféu, o Espírito Santo fala para ela: diz, olha, você pensa que esse troféu é seu? Não, é de Ellen, manda para ela. E ela faz esse gesto e manda o troféu, né, dá um jeito de encontrar esta mulher. Olha só o que o Espírito Santo faz, ele dá ousadia. Aí eu faço essa pergunta: você é cheio do Espírito Santo de Deus? Essa é uma característica. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não tem medo de falar a verdade, não tem medo da morte, não tem medo de nada. Ele tem comprometimento com a palavra de Deus, com a missão do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, amados, é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele nos dá poder, né? Que aqui a gente entendeu e aprendeu como ousadia. A letra C fala
o poder é a capacidade para viver uma vida cristã em sua plenitude. Ou seja, o que é poder aqui? Eu posso resumir que é a capacidade de realizar a obra de Deus para a glória de Deus. Um resumo aqui é exatamente essa a ideia que o comentarista quer passar. Viver uma vida plena significa fazer a obra de Deus para a glória de Deus. E o comentarista colocou aqui o seguinte: a gente ora, louva, prega, ensina, adora, é batizado, recebe dons, canta no Espírito, expulsa demônios. Essas são todas as ações de alguém que se envolveu com o Espírito Santo, e tudo isso é feito para a glória de Deus. Esse é o propósito, amados. Às vezes a gente reflete sobre essa verdade e imagina, meu Deus, como seria maravilhoso se todos nós, servos de Deus, tivéssemos essa mentalidade. Vou orar para a glória de Deus, vou pregar para a glória de Deus, vou fazer a obra de Deus para a glória de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, a preocupação dele é só essa: tudo que faz é para a glória de Deus. E na verdade as coisas começam a se complicar quando sai desta linha bíblica, porque aí, quando as coisas não é feita para a glória de Deus, é o que consegue construir com isso problemas. Aí a gente vê, as pessoas como o fariseu orando, mostrando que sabe orar, que tem alguma vantagem em si. A pessoa sem o Espírito Santo de Deus, aí ela começa a pregar para mostrar que tem uma influência melhor na sua palavra, que tem uma habilidade melhor. Só que esse não é o propósito. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus só olha por esta linha: vou orar para a glória de Deus, vou pregar para a glória de Deus, vou fazer a vontade de Deus, tudo voltando a esse objetivo: glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas, meus amados, seguindo o nosso estudo, a gente vai então observar agora, indo ao nosso segundo tópico: o Espírito Santo ele nos capacita para pregar o Evangelho. Então, o que é que ele nos faz? Agora sim chegou na parte da unção, a unção do Espírito Santo do Senhor. Aqui o ser ungido significa ser consagrado, separado para uma tarefa, receber poder necessário para a execução de uma atividade, ser revestido com autoridade. Então, por isso que a coisa dá certo, porque antes de você anunciar a boa nova de Cristo, o Espírito Santo lhe unge, lhe dá a capacidade para você realizar esta obra. E aqui, amados, existe uma questão interessante. A gente até anotou aqui um versículo que me chamou a atenção. Salmo 105, no verso 15. Os irmãos que quiserem ler, podem abrir as nossas Bíblias rapidamente, para a gente analisar essa questão aqui da unção do Senhor Jesus Cristo a partir do Espírito Santo. Salmo 105, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aí a gente percebe aqui, indo ao contexto deste versículo, quem são esses ungidos que o texto está falando? Os ungidos aqui, amado, no contexto está referindo-se aos descendentes de Abraão, de Jacó e de Jacó.
seja, normalmente nos induzimos a pensar que o ungido de Deus é aquele que recebeu uma missão que está nitidamente ali, visível, né? Esse aqui é o ungido de Deus, esse aqui é do ministério, esse aqui é ungido. Só que biblicamente você também é ungido. A palavra de lá, não toqueis nos meus ungidos. E a referência é essa: profeta, servo de Deus, membro, novo convertido que aceitou a Cristo. Ele recebeu o Espírito Santo, recebeu a unção de Deus ali na sua vida. Logo, ele é ungido de Deus. Isso é maravilhoso. Até porque, amados, eu me encanto, para ser sincero, com o trabalhar de Deus. Porque quando Deus ele olha de lá para nós aqui, ele não vê, aqui está Micaías, dirigente, aqui está o vice, aqui não, ele só vê tudo ovelha. Todos servos de Deus Altíssimo, ungido de Deus. E ele está com a mesma preocupação em relação a você, em relação a mim, em relação a qualquer um de nós. Ninguém é mais importante, a coisa para funcionar bem é que precisa desta organização. Só que para Deus todos nós somos ungidos, e a orientação aqui é: não toqueis nos meus ungidos e nos meus profetas. Louvado seja Deus. Logo, você precisa acreditar nisso. Você tem o Espírito Santo de Deus, você logo é ungido de Deus. Agora eu lhe pergunto: você acredita nisso? Você acredita que você é ungido de Deus? Sim ou não? Claro que aqui você vai dizer que sim. Mas você precisa acreditar nisso quando você estiver diante, volta àquela mesma fala, de uma situação difícil, que você sabe que está agora você e aquele momento. Você não tem como chamar alguém mais. Está no momento em que precisa se resolver. Pensa nisso. Você é ungido de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, amados, o Espírito Santo ele nos unge, nos dando então essa capacidade. Então, depois que ele nos unge, aí agora começa a operação do Espírito através das nossas vidas. Letra A, anunciar boas novas. A gente já não vai comentar muito, que já tocamos nesse assunto. Letra B, a cura dos quebrantados de coração. Olha que coisa maravilhosa. Deus usa você como um canal para, através do Espírito Santo, efetuar a cura aos que estão quebrantados de coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o comentarista vai colocar aqui que o Espírito Santo ele consola aquelas pessoas cujo coração foi quebrantado por calamidades, desgraças ou pecado. Este poder consola, não é fruto da retórica ou do conhecimento de quem prega, mas da revelação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Deus está falando com você através desse assunto para dizer que você foi alguém escolhido de Deus para um outro dia se deparar com alguém que está quebrantado, que está numa situação complicada, e você, como ungido de Deus, servo de Deus, vai ministrar ali sobre aquela pessoa, e aquela pessoa vai receber de Deus aquela palavra que vai resolver a situação daquele indivíduo. A letra C fala sobre a liberdade aos cativos. Ou seja, em outras palavras, vamos nos deparar aqui com a obra que só o Espírito pode fazer através, obviamente, da nossa vida. Cativos aqui significa aquele que foi capturado pela lança. O Espírito tem o poder de libertar os escravos do pecado. Outra obra maravilhosa. Quantas pessoas
pessoas, né, nesse instante, estão aí, né, estão presas pelo pecado, porque, amados, todos nós conhecemos pela palavra de Deus o efeito destruidor que o pecado tem na vida do ser humano. Ele consegue aprisionar. Exatamente, a pessoa está presa, às vezes até querendo sair, querendo se libertar. Não sei se você já se deparou com a situação de uma pessoa não cristã que diz: olha, eu acho até bonito, né, este culto, né, viver, né, a vida dos cristãos, só que eu tento e não consigo. Essa pessoa está presa, está enlaçada pelo pecado. E o pecado, ele tem essa força. Por isso que a orientação bíblica para nós, servos de Deus, é: não pequeis. A maior maluquice de um cristão é brincar com o pecado. É uma coisa sem noção. Eu peco e a hora que eu quiser eu saio. Mentira, você não sai. Existe uma força infernal no pecado. Se você se envolve com ele e vai se aprofundando ali, você vai ficar enlaçado e você vai precisar de algo de Deus para se libertar. Você não se liberta só. É isso que Satanás faz com as vidas lá fora. A pessoa está presa, está aprisionada, querendo se libertar, querendo se soltar das garras do mal. E como é que a gente vai resolver essa situação? Enchendo-se do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Aí você se enche do Espírito Santo de Deus, aí ele vai atuar, libertando nessas vidas. Pois bem, amados, letra D, restauração da vista aos cegos. João 9:39. Vamos resumir essa parte. Temos apenas 5 minutos ali. João 9 e o 39. O irmão pode ler para nós, por gentileza? João 9 e 39. Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, os que veem, se tornem cegos. Jesus, ele falou algo que parece complicado de se entender. Olha, eu vim a esse mundo trazendo justiça. A minha ideia é o seguinte: eu vim fazer o cego enxergar. E aquele que está enxergando, que ele fique cego. Qual é a ideia que Jesus quer passar, com esta palavra? Na verdade, se você vai ao contexto deste versículo, você vai ver que Jesus, ele curou o cego. E aí, os fariseus vão e perguntam ao cego: olha, quem foi que te curou? Ele, o cego não sabia. Foi um homem aí, né? Ele curou, me curou. Aí os fariseus não ficam acreditando. Não, talvez não é esse o que nasceu cego exatamente. Aí vai e chama o pai do cego. E esse é seu filho mesmo. Ele está dizendo que alguém foi, e ministrou a cura, ele era cego, agora está vendo. O pai, disse: ele já tem idade de responder. Pergunta a ele. E o cego diz: não, fui curado mesmo, eu era cego, agora estou vendo. Só que os fariseus, eles não acreditavam naquilo. E chegou o ponto deles se invocarem com o cego, porque o cego termina dando, digamos que, uma certa aula aos fariseus que eram entendidos da lei. Eles: olha, esse homem, eu acredito que ele é profeta, porque quem não é profeta não faz isso, e ele fez isso, porque eu era cego, agora estou vendo. Os fariseus expulsam ele dali, e daí então Jesus se encontra com o cego e pergunta ao cego: você crê? E o cego diz: eu creio. Aí foi nessa hora que Jesus disse que eu vim, para fazer com que o cego veja, e aquele que veja fique cego. Qual é a ideia, na verdade? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o cego, que
era cego fisicamente, creu em Jesus e saiu bem. E os fariseus, que veem fisicamente, não creem, ficou cego espiritualmente. E é isso que acontece com o mundo aí fora. Ou às vezes até aqui dentro. Tem gente que já não acredita mais em milagre. Não, Jesus não faria uma coisa dessa. E quando começa a quebrar uma regrinha religiosa, que foi o que aconteceu lá. Os fariseus teve dificuldade, no sábado não pode acontecer isso. Mas Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele veio para restaurar a vista do cego. O comentarista ele coloca que ele abrange isso, tanto o cego fisicamente, quanto o cego espiritualmente. Você cheio do Espírito Santo, você pode ministrar cura do cego físico e também você pode ser usado para que o Senhor abra os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Louvado seja o Senhor. Meus amados, a parte diz o seguinte: libertação aos oprimidos. E no resumo a esse texto, a gente vai ver aqui Jesus Cristo, através do Espírito Santo, trazendo esse efeito. Olha o que o Espírito Santo faz: ele consola, dá vida e renova. Eu fiz um resumo assim completo desse tema: liberdade dos oprimidos. Através do Espírito Santo, você é usado para, primeiro, olha a dinâmica, o modo operante do Espírito Santo. Ele chega com solo. O indivíduo está lá, abatido, desesperado da vida. Aí vem o Espírito Santo com a palavra de Deus, consola o seu coração. Depois que consola, ele dá vida. Pessoa que estava perdida, às vezes até pensando em se matar, destruir a sua vida, recebe a palavra de Deus a partir da mensagem do Espírito Santo de Deus, e agora se sente vivo. E por fim, Jesus renova a força. Então, aquele oprimido, aquele que estava para baixo, aquele que não tinha esperança, recebeu a palavra do Espírito Santo de Deus e recebeu vida. Louvado seja Deus. Letra D, anúncio aceitável, ou anúncio do ano aceitável do Senhor. Na verdade, a letra F, melhor dizendo, resumindo esse tema, esse assunto, a gente pode dizer aqui que encontramos a disposição de Deus em reconciliação que produz festa. Temos aqui um Deus disposto a reconciliar aquele que está distante dele e ainda por cima da festa, porque o nosso Deus é assim, é um Deus de festa, é um Deus de alegria. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você não pode viver sempre triste, porque tem crente que parece que não tem Deus. Com todo respeito, é como se fosse aquele pintinho, aquela galinha que está triste. Ela parece que dá um jeito de ficar com a cabeça baixa para todo mundo ver que ela está doente. Só que quem tem o Espírito Santo de Deus é alguém guerreiro, é alguém que está em festa. O mundo está se acabando, tem todos os diagnósticos que vai complicar, só que você está cheio do Espírito Santo e você consegue ver vitórias em meio à dificuldade. É essa vida que Deus quer para você. Jesus quer que você seja alguém para cima, alguém forte, alguém que quando se deparar com, uma acusação ou com alguma coisa que venha entristecer você, com a força do Espírito Santo de Deus, dizer: estou firme. Claro que eu não vou me abater com uma coisa dessa. Louvado seja Deus. A letra G, o Espírito Santo é a defesa
daquele que prega o Evangelho. Olha só, amados, por cima de tudo, o Espírito Santo, ele nos dá essa segurança. Em outras palavras, o que é que a gente aprende com isso? Não há o que temer. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você não tem que ter medo. Diz a palavra, o amor de Deus lança fora todo medo. Ah, eu tenho medo. Não. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não dá espaço para ele. Ah, se alguém cair de endemoniado, eu oro, Jesus expulsa. Ah, se essa dificuldade levantar o ponto de mostrar que vai me destruir, não tem medo, cara. Quem tem o Espírito Santo de Deus também tem essa ação. E teve uma parte da nossa lição que ele tocou sobre a questão do mar bíblico, né? A coragem para morrer por Cristo. Aqui é uma questão bem delicada. Eu não sei como os irmãos veem essa situação, só que aparentemente, como diziam em uma outra ocasião esta cantora Fernanda Brum, quando contou essa história, ela disse uma frase que me chamou a atenção. Ela disse que a igreja livre de Cristo, que está pronta para viver por Ele, também precisa estar pronta para morrer por Ele. Só que a pergunta que não quer calar é a seguinte: você morreria por amor a Cristo? Quem é cheio do Espírito Santo de Deus diz sim. Ele morreu por mim. Então, nada, do que também não me entregar totalmente a Cristo. Para concluir, a última frase, vamos ler apenas a conclusão. Deixemos-nos ser usados por Ele. É só isso que o Espírito Santo almeja de nós. Você aprendeu com esta lição quanto que é maravilhoso ser guiado pelo Espírito. Você tem o poder de Deus para ministrar a palavra, para trazer os oprimidos à vida. Você tem a oportunidade de, cheio do Espírito Santo, mostrar Jesus ao mundo. Então a proposta dele é só essa: deixemos ser cheios do Espírito. E é maravilhoso quando a gente permite isso, porque a gente começa a viver o genuíno Evangelho. O genuíno Evangelho, amados, não é um Evangelho de aparência. Não é um Evangelho que visa mostrar alguma coisa de nós. É um Evangelho que visa intimidade, comunhão com Cristo, ação, que fala de Cristo. É o Evangelho de João Batista que está diante da dificuldade, prestes a morrer, e poderia utilizar a mesma ação de Elias, dizendo: ó, desce fogo do céu, queima tudo, resolve. Só que ele para e pensa: se eu fizer isso, a atenção vai vir para mim. Mas eu não quero que isso aconteça. Afinal de contas, quem deve ser a atração é Cristo. Importa que Ele cresça, que eu diminua. Pode me matar. Mostrando Jesus é o ideal, é o correto. Deixemos Jesus, através do seu Espírito, moldar a sua vida. Seja um cristão na alegria, na tristeza, alguém te aplaudindo, alguém te xingando, alguém dando aquele exemplo, não dando. Você continua cristão para a glória. Você